Grato a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá, que Ele nos concede de estar em Sua presença. Mais uma campanha de oração, louvo a Deus pela vida de vocês também. Tenho certeza que Deus continuará falando aos nossos corações durante essa semana. Grato também ao pastor pela confiança, que Deus continue te abençoando, meu pastor. Lucas capítulo 10, verso 25, os que acharam podem dar um glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. E disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe foram e lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando ele quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Da mesma forma, um levita, quando ia descendo, chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve misericórdia dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: Cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o doutor da lei. Jesus disse: Vá e faça o mesmo. Amém? Até aqui, meus irmãos. Uma passagem muito conhecida, a história do bom samaritano, a parábola do bom samaritano. Muitas vezes você já ouviu alguém falar sobre, pregar, alguns louvores também existem acerca dessa passagem. Mas para nós entendermos por que essa parábola ela é tão impactante e ficou tão marcada, ela ficou muito lembrada justamente pelo fato dos personagens que Jesus escolheu para essa história. Ele não escolheu personagens que nós pudéssemos chamar de aleatórios. Ele envolveu personagens que todos tinham uma relação entre si, seja por amor ou seja por ódio. E neste tempo em que Jesus está exercendo o seu ministério, os judeus aqui têm uma rixa muito grande, um ódio muito grande contra os samaritanos, que começa ainda lá no Velho Testamento, quando o rei Oséias, o rei de Israel, conspira contra o rei da Síria, inimigo de Israel. Esse inimigo de Israel, o rei da Síria, ele sitiou Samaria, que era a capital de Israel no tempo, durante 3 anos. Durante 3 anos fez Israel pagar imposto, lhe dever obediência e muitas outras coisas. Esse rei então teve a audácia de desafiar o rei da Síria e tentar então impor a liberdade do povo de Israel, o que obviamente não deu muito certo. O exército da Síria, muito forte, derrota Oséias, derrota o seu exército, e então leva embora todas as pessoas que estavam ali naquela capital. Leva embora os judeus para serem escravos e para servirem ao seu reino. Somente deixa ali naquela cidade as pessoas mais pobres. E então as pessoas que ele leva para ser o seu escravo, ele muda de ideia, e então resolve pegar esse povo de Israel, a qual ele tinha tomado, e coloca em uma cidade para eles habitarem. O problema é que essa cidade que ele escolhe é junto com outros estrangeiros.
E então os judeus, eles começam a conviver junto com essas pessoas, começam a se dar em casamentos e misturar as suas religiões, as suas crenças e os seus costumes. Deus então começa a desagradar dessa atitude deles. Em um episódio, Deus chega a enviar leões para matar algum deles por causa de seus pecados. O rei da Síria então teme a esse Deus de Israel e resolve mandar um sacerdote para que ensinasse ao seu povo sobre os deuses que os assírios acreditavam. E então eles ficam ali adorando ambos os deuses. E esse misto de povos então fica conhecido como os samaritanos. São aquelas pessoas que adoram a Deus, mas também adoram a outros deuses. Dividem o seu coração, dividem a sua adoração. Quando houve a queda do templo, a queda do muro e todo aquele episódio de Israel, quando Israel tem que reconstruir os seus muros e reconstruir o seu templo, os samaritanos pediram a participação para se envolver naquela reconstrução e os judeus negam essa participação deles, aumentando o furor, essa divisão um contra os outros. Lá no capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreve João, quando nós estamos lendo sobre a mulher samaritana, ela diz uma coisa interessante. Ela fala sobre o fato dos judeus dizerem que só se deve adorar a Deus no monte de Jerusalém. Ela diz aquilo porque eles, os samaritanos, haviam construído o seu próprio templo. Eles tinham construído o seu próprio templo no Monte Gerizim, no qual eles mesmos adoravam da sua forma, do seu jeito, da sua forma errônea. Eles continuam naquela prática errônea de adoração idólatra. Por isso, Jesus dá a resposta a ela e diz: os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas chegará um tempo em que não adorarão nesse monte nem em templo algum, porque vocês não sabem o que adoram, vocês adoram o que é errado. Mas chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Neste contexto em que Jesus se encontra para falar sobre os samaritanos, aconteceu um episódio muito interessante. Ali cerca do ano 19 depois de Cristo, o escritor e historiador Flávio Joséfo nos diz que ali quando Jesus já tinha um pouco mais dos seus 20 anos de idade, aconteceu uma rixa muito forte entre os samaritanos e israelenses, justamente porque eles tinham essa disputa sobre o templo e onde deveria se adorar. Alguns samaritanos pegaram ossos humanos e jogaram dentro do templo de Israel, uma ofensa muito, mas muito grande ao Deus de Israel, e isso incendiou um ódio ainda maior dos judeus para com os samaritanos. Então veja bem, Jesus está vivendo dias, poucos anos depois desse episódio, em que os judeus eles estão com um ódio muito, mas muito forte um dos outros. E quando este doutor da lei chega para perguntar a Jesus acerca da vida eterna, Jesus então vai lhe contar essa parábola. E aí que entra o mistério e a forma linda a qual Jesus pega cada um dos personagens para contar a sua história. E quando Jesus começa a contar a sua história, ele diz que o primeiro personagem a ver aquele homem samaritano, aliás, a ver aquele homem que tinha feito a viagem e tinha sido surpreendido pelos assaltantes, apanhou, foi deixado quase morto. O primeiro homem a passar por aquela região e ver aquele homem morto é um sacerdote. Mas veja bem, quando nós olhamos para o bom samaritano e pelo ato dele de ter cuidado do homem, Cristo nos diz que ele coloca aquele homem sobre o seu animal. E deixa eu lhe dizer uma coisa, nesse tempo todo homem que tinha uma posição importante no meio de Israel, ele nunca andava a pé, ele nunca andava grandes distâncias a pé. Subentende que dessa distância de Jerusalém para Jericó, eles não iam andar a pé porque era uma
distância considerável. E não se faz necessário Jesus mencionar que tanto o sacerdote como o levita estavam com o animal, mas ele cita que o bom samaritano estava com o animal. É como se eu dizer assim para vocês: hoje eu fui para Ceará-Mirim. Eu não preciso dizer a você que fui de carro, de moto, de ônibus, mas você subentende que eu não posso chegar lá a pé por causa da distância. Então você já compreende que eu estava com algum meio de transporte. Jesus, ele não cita que o sacerdote e o levita estão com um animal, estão andando sobre um animal, mas ele cita que o bom samaritano estava com um. Por quê? E aqui eu aprendo, é que Jesus, ele já nos dá uma lição importantíssima. É que Jesus, ele está querendo dizer assim: o que adianta eu ter o meio de transporte? O que adianta eu ter os meios, se o que eu tenho não serve para ajudar o próximo? Não vale a pena eu mencionar que o sacerdote e o levita tinham os meios para carregar aquele homem, porque o que ele tinha não servia para ajudar o próximo. Todavia, o bom samaritano, ele usa o que tinha para fazer bem ao seu próximo. Aleluia. Uma vez, pastor, eu estava numa lotérica, eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, e aí quando eu estava na fila da lotérica para pagar, tinha um papel escrito com um versículo. O versículo era o de Atos, capítulo 20, verso 35, onde estava escrito: coisa melhor é dar do que receber. Veja só que conveniente, numa lotérica, Antônio, este versículo é melhor dar do que receber. Só que o sentido aqui empregado na Bíblia não é este. O que a Bíblia quer ensinar sobre isso é dizer assim: olhe, é melhor você ter boas condições para que você possa ajudar o seu próximo, do que você ser a outra pessoa na história, a pessoa que é necessitada, que padece, que carece da ajuda do próximo. Aleluia. Infelizmente, em nossos dias, Antônio, existem muitas pessoas que fecham os seus olhos, fecham o seu coração para ajudar o seu irmão, para ajudar o seu próximo. E muitas vezes, me perdoe a expressão, tem a cara de pau de dizer assim: eu vou orar por você. Às vezes tem as condições financeiras, pode te ajudar, pode te dar uma ajuda financeira, mas diz: não, eu vou orar por sua vida, eu vou orar para que Jesus chegue com misericórdia. Aleluia. Mas louvado seja Deus, que existe um ditado rabínico lá em Israel, qual eles dizem: a melhor oração que você pode fazer pelo seu próximo são as mãos que podem ajudar. As mãos que ajudam são a melhor oração. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: ainda que a sua família bata a porta na sua cara, ainda que aquele que você chama de melhor amigo se esqueça de ti, Deus ainda irá levantar alguém nesta terra, ainda irá levantar alguém, ainda que você não conheça, que seja de longe, que seja distante, ou que seja até mesmo teu inimigo, como era essa questão dessa passagem. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: o teu Deus não irá deixar você morrer nesta necessidade, Ele não irá deixar que você padeça implorando a ajuda do seu próximo, porque tu serve ao Deus que é o dono do ouro e da prata. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus diz que aquele homem que leva a surra dos assaltantes é deixado meio morto. E o sacerdote e o levita, quando olha para ele, julga pela sua situação. O sacerdote olha de longe, vê que ele está ali maltrapilho, quase morto, vai embora. O levita, ele passa, chega mais pertinho, dá uma olhada e vai embora.
Mas chega o samaritano e toma uma atitude diferente, aleluia. Ele não tem um olhar como os outros anteriores que passaram antes dele. Ele tem um olhar de misericórdia para aquele homem, aleluia. Quando você estava lá fora, lá no mundo, talvez até a tua família te olhava e dizia: essa daí não tem mais jeito, esse daí não tem mais solução. Talvez algum parente teu olhe para o teu filho, olhe para aquele parente complicado e diga: esse daí não tem mais jeito, esse é desobediente, esse é complicado. Mas o meu e o teu Jesus, Ele olha para nós de uma forma diferente. Ele olha para nós de forma misericordiosa. Louvado seja o nome do Senhor, porque o meu e o teu Jesus não olhou para nós como o mundo nos olhava lá fora, mas Ele nos olhou e disse: esse daí eu vou fazer um pregador da minha palavra, essa daí eu vou fazer uma missionária, essa daí eu vou fazer uma cantora, um evangelista, essa daí tem valor para mim, aleluia. E quantos aqui o olhar misericordioso de Jesus alcançou? Só os que foram alcançados por Jesus podem dar um glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Jesus fala nessa parábola que o episódio acontece entre Jerusalém e Jericó. Jerusalém estava sitiado a pouco mais de 800 metros acima do nível do mar. Jericó, por outra parte, era 400 metros abaixo do nível do mar. E nesse tempo aqui, com o relevo dessa época, Jericó era a cidade mais baixa na terra. E sempre que nós olhamos para a Bíblia, quando a Bíblia se refere a alguém indo para Jerusalém, você sempre vai dizer: Cicrano subia para Jerusalém. Jerusalém era 800 metros acima do nível do mar. Quando estava saindo de Jerusalém, aí fulano não estava mais subindo, fulano estava descendo de Jerusalém para outra região. E aqui em questão, essa região é Jericó, aleluia. Mas o que me chama mais atenção aqui é o mapa geográfico, que quando você olha, nesse tempo aqui, essa descida, esse caminho que Jesus está citando, de Jerusalém para Jericó, igreja, é uma ladeira quase sem curvas, ela é uma ladeira quase reta. Foi nesse caminho que esse homem foi surpreendido por aqueles assaltantes, aleluia. Só que quando nós observamos isso, nós percebemos uma coisa, é que, pense só comigo, se é uma ladeira, se eu estou aqui na parte mais elevada, eu consigo ver o que está lá embaixo, não é verdade? Eu consigo. Quando o levita, que é a segunda pessoa que passa pelo aquele homem que está meio morto, quando ele está passando, quem sabe, ele vê primeiro o sacerdote, primeiro é a atitude do sacerdote. Veja bem, o sacerdote vai antes dele, vai primeiro. O levita vem lá atrás, vem de longe, está observando. Pela situação desse homem que está meio morto, igreja, ele não poderia demorar muito tempo ali naquele estado, ele morreria em questão de minutos. Então, esse intervalo de tempo em que passa o sacerdote e depois o levita, devia ser muito pequeno. Então imagine comigo, o levita quando está descendo aquela ladeira enorme, ele vê de longe o sacerdote destacado pelas suas vestes diferenciadas. Ele observa que o sacerdote não faz nada. E quando chega, repete a mesma atitude. Isaías, o que você está querendo dizer é que tem muita gente, pastor, que os bons exemplos elas não querem tomar para si, mas os maus exemplos é muito rápido para dizer: se fulana não faz, porque eu tenho que fazer. Se o presbítero não for evangelizar, porque eu tenho que ir.
Se a filha de fulano usa a roupa desse jeito, por que que eu tenho que usar melhor? Mas Jesus, Ele não te chamou para se espelhar nos maus exemplos. Sabe o que foi que Paulo disse? Sede imitadores de Cristo. Se você não consegue ser imitador de Cristo, me imite que eu imito também. Tento chegar perto do que Jesus foi. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. O sacerdote, ele não se aproxima. Ele só passa direto, olha de longe e passa direto. O levita, pelo contrário, ele não só olha, como se aproxima para analisar a situação. Deixa eu te dizer uma coisa. Nem todo mundo que se aproxima quer ajudar. Eu vou repetir para que você nunca mais esqueça. Nem todo mundo que se aproxima, que vai na tua casa, que diz pode contar comigo, quer te ajudar. Quer que eu dê um exemplo? Quando Jesus estava passando pela cidade, lá no capítulo 10 de João, no capítulo 10 de Mateus, perdão, tinha um homem cego de nascença. Os discípulos olham para aquele cego, fitam os olhos nele e dizem assim: Jesus, o que foi que esse homem fez? A pergunta dos discípulos não é assim: Jesus, o que é que nós vamos fazer para mudar a situação dele? Não, eles dizem assim: Jesus, o que foi que aconteceu para ele nascer cego? O Senhor já sabia que ele ia pecar? Ele já tá pagando por algum pecado? Diga aí para a gente saber. Da mesma forma, são muitas pessoas em nossas vidas. Elas não estão interessadas em solucionar a tua causa. Amiga, me conte o que aconteceu. Meu irmão, desabafe comigo. Aí amanhã está na casa do outro irmão dizendo: fulano fez isso, agora está pagando o preço. Está pagando pelo pecado. Mas Jesus, Ele nos olha de uma forma diferente, aleluia. Jesus, Ele não somente se interessa por nossa causa, como também tem todo o poder para solucionar o nosso problema, aleluia. E nessa noite Jesus está aqui, de braços abertos para você, dizendo: eu sou o teu melhor amigo. Desabafa para mim. Conta para mim os teus problemas. Eu tenho o poder de te dar vitória nessa noite. Quantos aqui creem que o nosso Jesus tem poder? Ele tem poder. Ele tem poder para te dar vitória. Aleluia. E este Jesus está aqui hoje nesta casa. E todos aqueles que querem receber de Cristo, Ele está aqui com as suas mãos estendidas para todos os que creem nesta noite receber da parte do Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Igreja, eu falo por experiência própria. Quando o meu pai e eu, nós estávamos todo mundo desempregado lá em casa, ninguém estava trabalhando. A gente viu muito familiar fechar a mão. Pessoas que a gente considerava dar as costas. Pessoas que a gente achava que podia nos dar um retorno financeiro. Luiz, nem aí. Mas eu via também Jesus levantar pessoas que não falavam com a gente, que não nos conhecia, que inclusive até hoje, pastor, tem raiva de nós, mas Deus age de uma forma tão linda que toca no coração do ser humano, faz ele ir lá e abençoar, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, o meu e o teu Jesus, Ele não nos deixa desamparado, aleluia. Ele não nos deixa padecer em meio à necessidade. Da mesma forma que aquele bom samaritano teve misericórdia daquele homem
que estava meio morto, o meu e o teu Jesus, Ele tem misericórdia de nossas vidas. Ele não vai fazer vista grossa para a nossa situação. Ele vai estender a sua mão para nós, aleluia. Deixa a ansiedade de lado. A ansiedade leva à incredulidade. Incredulidade é pecado. E Jesus já nos ensinava em Mateus capítulo 6, que da mesma forma que Ele cuida dos animais, que Ele cuida da natureza, muito mais Ele cuidará de você, aleluia. Quando você fica preocupado, deixa eu te dizer, quando você fica preocupado, Jesus, será que eu vou ter? Será que vai dar certo? Jesus, com esse ensinamento, está dizendo que você está se colocando numa posição inferior de animais, inferior à natureza, porque se Jesus cuida do pássaro, se Jesus cuida do linho do campo, muito mais Ele cuidará da sua vida, aleluia. Quantos aqui nessa noite creem que o nosso Deus cuida de nós e nos dará vitória, aleluia? Em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a sua vida, essa campanha de oração é de vitória para a sua vida, aleluia. Deus vai levantar, Deus vai usar pessoas, e você não vai entender, não vai compreender, mas tu estarás aqui para dar, aleluia, o testemunho, agradecer a bênção, porque o nosso Deus, Ele continuará cuidando de nossas vidas. E quantos podem dar um glória a Deus por esta palavra? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem pode adorar Ele nesta